E uma das partes aí, as mais cruciais assim da aula, é esse aqui, ó. Trabalho da força elétrica. Se você lembrar, a força elétrica ela é uma força especial, né? Que eu falei para vocês guardarem essa informação. O que é uma força especial? É uma força conservativa. O que é uma força conservativa? É uma força que conserva, tá? Mas conserva o quê? Né? Ela faz conservar a energia mecânica do sistema, se atuar apenas conservativa, né? Só que era o importante dela? Que ser conservativa não dependia do quê? Da trajetória, né? Então, independente se ele faz curva, se ele vai reto, se ele vai, volta e vai de novo, não interessa a trajetória, só depende do início e do fim, né? Isso que é importante, é do início e do fim, não é do fim e do início, é nessa ordem. Mas vamos lá, ó. Antes de eu continuar, vou colocar o peso, que acho que é mais fácil. Seguinte, posição 1, posição 2, né? Eu deixei a bolinha cair, ela foi de 1 para 2. Na posição 1 ela tinha altura, estou colocando qualquer valor, tá? Ela tinha 30 joules. Presta atenção que esse exemplo é aleatório, tá? Já na posição 2 não tem altura, então a energia vai ser zero, beleza? O trabalho, eu quero que você calcule de cabeça. Quanto que foi o trabalho da força-peso de 1 até 2? 30. Certo? Não. Ela tinha 30 e foi para zero, então teve um trabalho. Lembra que trabalho é variação de energia, né? Teve ali um trabalho de 30. É positivo? Sim, porque o peso é para baixo e ele foi para baixo, não é? Então a gente tem ali um trabalho positivo de 30 joules. Com o número 30 e com o número 0, que conta que você faz para chegar em 30? Não estou nem escrevendo, estou fazendo você pensar. Com 30 e com o 0, que conta que você faz para você chegar em 30? É o final menos inicial? Não, porque se for 0 menos 30 dá menos 30. Então você fez 30 menos 0, você fez inicial menos final. Então não é delta. Então não é já começa assim, não é delta, né? Tanto é que e se ele tivesse tirado uma foto aqui no meio do caminho, nessa posição aqui ele tem 10. Quanto foi o trabalho daqui de cima da posição 1 até ali no meio? Foi de 20, né? Quanto você fez? 30 menos 10. Então, o trabalho de uma força conservativa, né? Você pode calcular fazendo uma diferença de energias. Só que não é variação. É uma diferença entre início e fim. Tá? É uma diferença entre início e fim. Então, beleza. Eu vou aplicar isso aqui agora para a nossa matéria. Que é o mesmo pensamento. Só que daí não é força-peso. É força elétrica. Tudo bem. Se assim, acontece muito, tá? E não é só comigo não, acontece muito mesmo. Se acontecer de algum momento eu estar explicando força elétrica e eu falar elástica, me perdoa, tá? É assim, é bem parecido os nomes, então de vez em quando sai, só que a gente está estudando força elétrica, beleza? A gente está estudando força elétrica. Mas vamos lá. Vamos colocar que eu tenho então uma carga, ó, uma carga aqui. Essa carga aqui é que eu quero analisar ela, tá? Então ela eu vou colocar, vou analisar o potencial dela. Lembra que toda carga é geradora. Toda carga gera potencial, toda carga gera campo elétrico, né? Só que daí geralmente o pessoal explica, é a carga geradora e a carguinha de prova. Qualquer uma pode ser de prova, qualquer uma pode ser geradora, né? Mas eu estou falando, ó, essa aqui é o que eu vou analisar. Então, geralmente essa é chamada da minha fonte, né? A carga geradora. Mas enfim, aí eu vou pegar então, ó, uma carguinha, vou chamar de X, aquela carguinha que eu vou deixar ela se movimentar. Essa carguinha estava numa posição A e eu vou fazer ela se movimentar, ó, até uma posição B. Pronto, dessa forma que está aqui. Beleza, aí agora a gente vai medir distâncias, ó. Da carga até o ponto A tem uma distância A. Da carga até o ponto B. Esse foi torto, hein? Menino. Aqui, acho que agora vai. Bom demais. Fez curva, mas tá bom. Até o ponto B eu vou chamar de DB.
Beleza, aí ele teve uma trajetória, né? Independente de como ele fez, porque a gente já sabe isso, né? Mas enfim, vamos colocar assim, ó. Pronto. Aí essa aqui foi o deslocamento de A até B. Ok, então ó, não teve uma. Teve um movimento ali, né? Então teve saindo de um ponto A chegando até o ponto B. Então teve um gasto de energia. Se teve um gasto de energia é porque teve um trabalho. E é exatamente isso que eu vou calcular, ó. O trabalho, para eu sair da posição A e chegar até a posição B. Como que eu vou calcular? É a energia que tinha quando estava na posição A menos a energia que tinha quando estou na posição B. Você viu que eu não fiz variação, né? Eu fiz da onde ele estava menos da onde ele está agora. Vamos fazer algumas substituições? Vai lá comigo, ó. Se quiser copiar só a final. Quem que é as energias? A gente aprendeu hoje já, né? Então, ó, é K vezes a primeira carguinha vezes a segunda carguinha dividido pela distância que há entre elas. Então, de início era o dA. Menos K vezes a primeira carguinha vezes a segunda carguinha dividido por dB. Beleza? Tranquilo? Agora, olha só o que eu vou fazer. É só para você ver que não interessa quem que é a geradora, não interessa quem que é que está sentindo, né? A equação vai ser a mesma. Mas, ó, quem que vai ser o trabalho? De A até B. Eu vou preferir, eu posso colocar várias coisas em evidências aí, tá? Várias mesmo. Eu posso colocar o K, o Q, o X, só a distância aqui não. Mas eu vou colocar em evidência só essa bendita aqui, ó. Então, como que fica? Fica x antes, que multiplica o primeiro termo, ó, kq sobre dA, menos o segundo termo, que é kq sobre dB. Sim ou não? Olhando para essa equação agora, o que, que é esse termo que está aqui e o que, que é esse termo que está aqui? Eu vou subir um pouquinho. Ó, olha bem para essa equação que está aqui. Não é K aqui pela distância? Olha aqui embaixo. K aqui pela distância, K aqui pela distância. Mas eu não queria analisar essa bendita aqui, por isso que eu coloquei a outra em evidência, né? Então, ó, esse aqui é o potencial gerado por quem? Gerado pela carga Q, aonde? Na posição A. Esse aqui é o potencial gerado pela Q, né? A mesma carga, só que agora na posição B. Então eu vou substituir. Olha só como está ficando. O meu trabalho para levar de A até B, ele é quem foi levado, que de início eu chamei de X, vezes um termo que está assim, ó, que está UVA, que é o potencial no ponto A, menos um VB. Pronto. Deixa eu arrumar esse B aqui, que esse B ficou tenebroso de feio. De A até B. Muito bem. Antes de eu continuar, porque daí a equação já acabou, agora é só circular ela, mas o conceito já está aí, né? Qual que é o conceito? Ó, cada carga gera um potencial. Sim, cada carga gera um potencial. Quando tem outra carga é porque tem ali uma energia armazenada, né? Que essa energia, a tendência dela é ser gasta para que você tenha ali energia cinética disponível para o sistema. Começa a ter movimento. Beleza. Mas, então, quando você começa a gastar energia, o que, que você está tendo? Você está tendo um trabalho. Lembra que trabalho é variação de energia, né? A mudança de energia do sistema. Mas, então, olha só. Para que você tenha esse movimento, para que você tenha esse gasto de energia, olha o termo que apareceu. Um VA menos um VB. O VA não é um potencial? Sim. O VB não é um potencial? Sim. Quando você faz um potencial menos o outro, como que eu posso chamar isso? Uma diferença de potenciais. Então, olha só a conclusão, né? E é a conclusão mais importante da aula. Que o movimento de carga é gerado quando? Quando você tem uma diferença de potencial. Sem querer, isso a gente também vai demonstrar, mas sem querer. Lembra que foi falado que para ter movimento tem que ter força. Para ter força, alguém tem que carregar essa força. Quem carrega a força? O campo elétrico, não é? Então, olha a conclusão. Quando você tem uma diferença de potencial, isso faz surgir o quê? Um campo elétrico.
O campo elétrico atuando sobre uma bendita, que eu chamei de qualquer coisa, não chamei de nada, eu chamei de X. Um campo elétrico atuando sobre uma carguinha X faz o quê? Faz ela se movimentar. Só que o movimento ordenado por um campo elétrico, o que é isso? Ah, é corrente elétrica. Você tá vendo como as coisas, na verdade, são tudo farinha do mesmo saco? Né? É uma expressão meio estranha, mas é isso mesmo. Porque, ó, é a DDP. Para que serve a DDP? Ah, para gerar um campo. Para que serve o campo? Ah, para fazer aparecer uma força, porque o campo é o cara que leva a força. Para que serve a força? Para fazer movimentar. E é exatamente o movimento que eu quero. É porque o elétron passando na lâmpada faz ela esquentar, faz ela acender. O elétron passando numa lâmpada fluorescente faz com que camadas ali sejam... Ah, você está emitindo energia, né? Você está mudando de camada, você está batendo nas camadas de fósforo. Aí quando você está tendo essas colisões, você está emitindo energia também. Mas você entendeu o conceito, a sequência? Qual que foi a sequência? DDP, faz o quê? Campo, que faz o quê? Força, que faz o quê? Movimento. E o movimento é chamado de corrente elétrica. Então, assim, essa é uma das equações mais importantes da elétrica. Você começa, assim, tem livros, eu não gosto de fazer isso. Tem livros que começa com eletrodinâmica e depois vai para eletrostática. Eu falo assim, por que, Jesus? Porque é só para maquiar o aluno, falar assim, vamos começar com fácil, depois a gente vai pro difícil, mas como que o aluno entende daí o que é uma corrente elétrica? Como que é gerado esse negócio? Né? Então, é necessário pontos diferentes para que você tenha corrente elétrica. E começa a ver se faz sentido agora. Uma pilha tem o quê? Dois polos. Né? Para que dois polos? Dois polos diferentes para ter uma diferença potencial para ter uma corrente elétrica. A tomada tem quantos pinos? No mínimo 2. Tem o terceiro, geralmente é o terra, mas tem 2. Para quê? Para ter uma diferença de potencial. Então, é necessário, é o básico do básico e é o mais importante, é o alicerce da matéria. É a DDP que faz aparecer esse movimento. Beleza? Para eu deixar a equação bem bonitinha, ó, a partir de agora, VA menos o VB vai ser chamado de UAB. Esse aqui eu vou até circular, ó. O AB é chamado de nomes DDP, que é a diferença de potencial, pode ser chamado de tensão, pode ser chamado de voltagem. Esses dois nomes são os mais legais. Beleza? E agora eu vou chamar essa bendita da carguinha que eu estou levando, beleza? Então a bendita aqui, ó, vou colocar a carga que está se movimentando. Carga que está em movimento. Para daí a gente ter uma equação padrão, pode ser? Então, quem que vai ser o trabalho de A até B? O trabalho de A até B é a carguinha que foi de A até B vezes o U de A até B. Lembrando que o U não é delta, não é delta V que está escrito ali, tá? É U. Então, é inicial menos o final. Beleza? Só para a gente colocar a unidade, né? Ó, esse cara aqui é volt, esse cara aqui é coulomb e esse cara aqui ele é joule. Pronto, aí os caras no SI. Beleza?